Penso que isto já está a gravar. Chamo-me Paulo Aço Paixão, sou o publisher do Contra Cultura e vou iniciar aqui uma série de clipes vídeo relacionados com a publicação e com aquilo que tenho escrito na publicação. Gostava que percebessem e que me perdoassem o amadorismo de tudo isto. O Contra Cultura também é uma publicação amadora, porque na verdade, quando os jornalistas desistem de fazer jornalismo, somos nós que temos que nos chegar à frente e fazer a nossa parte, a nossa luta pela verdade e pelo bom senso. E este, pronto, é o episódio piloto. Vamos ver como é que corre. Eu não sou propriamente um gajo treinado nisto, mas serve até para me ficarem a conhecer, para verem a cara horrível que está por trás do bonito Contra Cultura, que eu acho que é uma publicação bonita, graficamente bonita, mas não sei o que é que vocês acham. E pronto, esta será a introdução necessária. Next! Uma cena que eu acho que as pessoas não. Mesmo os populistas, mesmo as pessoas que vão votar Chega ou ADN ou sei lá, os partidos populistas que existem em Portugal ou em qualquer outro sítio, não estão a perceber. E não quero parecer um fatalista nem nada, mas que sou um fatalista, como os leitores da Contra Cultura se calhar já perceberam, mas a circunstância aqui é: os poderes instituídos não vão largar o poder facilmente. Até porque, reparem, isso equivaleria a uma situação em que os teríamos que levar a tribunal por crimes contra a humanidade e não vão ser os criminosos a confessar os seus próprios crimes. Portanto, a ideia aqui, eu vou fumar, eu sou um fumador. Portanto, a ideia aqui é, se estivermos à espera que sejam os poderes instituídos a traírem-se adiante, e como a queda desses poderes instituídos significa, muitas vezes, para muitos políticos, a sua própria sobrevivência pessoal como indivíduos e a sua liberdade pessoal e tudo isso, não podemos esperar que isso aconteça do género vamos a votos e vamos correr com esta gente. Isso não vai acontecer. Eu gostava que as pessoas percebessem que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não é pelo voto que nós vamos chegar a um ponto de correr com eles, porque uma vez que numa democracia como deve ser, num Estado de Direito como deve ser, se corrêssemos com eles a seguirem para o tribunal a cumprir penas de crimes contra a humanidade. Portanto, não é isso que vai acontecer. Ok? Então, qual é a cena? A cena é que nós temos que criar culturalmente uma nova classe de políticos. Há um post contra. Já tem-se publicado. Há um post do Alexander Dugin, que é um grande filósofo russo tradicionalista, que, contra todas as minhas expectativas pessoais, tem uma esperança enorme numa revolução do Ocidente, do género a malta vai se revoltar toda contra os poderes instituídos. Isto não vai acontecer. As pessoas estão completamente envenenadas pelos mídia e completamente gordas pelos estados socialistas da coisa. Isso não vai acontecer. Agora, culturalmente, a cultura vem sempre antes da política e é por isso que o Contra-Cultura se chama Contra-Cultura. Nós temos que perceber que é antes da política, antes da ideologia, porque esta é uma guerra cultural. Nós temos. E isto vai ser um processo super lento. Isto não vai ser um processo de trincheira, abrupto. Isto não vai ser nenhuma Revolução Francesa, nem o diabo. As pessoas vão chegar a casa e vão ver que os filhos estão a serem envenenados por doutrinas LGBT. As pessoas vão chegar a casa e vão começar a fazer contas e vão perceber que estão a ser expoliadas em termos tributários. E isto vai demorar tempo. As pessoas vão passear nas suas cidades e verem que estão a ser completamente alienadas e substituídas demograficamente. Mas isto leva ao seu tempo.
E quando eu digo leva o seu tempo, isto leva dezenas de anos. Isto não vai ser uma circunstância do género ai, que agora de repente vou votar Chega. Até porque, aqui entre nós, o Chega não vai resolver nada. Mesmo que o Chega chegasse ao poder por uma eventualidade apocalíptica da Terceira República, o André Ventura ia ser uma espécie de Meloni e rapidamente aderir aos poderes instituídos, porque é assim que as coisas funcionam. Ok, os gajos chegam, agora sou Primeiro-Ministro, com quem é que eu vou falar? E de repente fazem parte do clube. Ponto final. Isto é ponto final, meus amigos. Isto não tem nada que enganar. Nós estamos a iludir sobre a capacidade das atuais instituições de se reformarem. Não existe uma capacidade de reforma das atuais instituições. E estamos a iludir também com o facto de que pode haver uma revolução maluca que vai transformar as cenas todas. O Trump não vai transformar as cenas todas, o André Ventura não vai. Ninguém, o Milley, não. Desiludam-se. Porque antes da política vem a cultura. E quando no entretenimento, até no entretenimento, eu já não vou falar do que é que são as artes, porque as artes no século XXI não existem, mas até no entretenimento temos o que temos, não é? Em que de repente a Cleópatra é negra, ou os romanos são africanos que invadiram a Grã-Bretanha, e coisas completamente abstrusas que o entretenimento vos injeta na cabeça. Enquanto isso acontece, nada vai mudar. Antes da política, antes da ideologia, está a cultura. Há aqui uma questão que as pessoas têm que perceber, que é, nós estamos todos doutrinados no século XX. Okay? Estamos todos a viver ainda no século XX, que é a direita, a esquerda. Não, meus amigos, isto já não tem a ver com nada disso. Isto tem a ver com distopia cultural, com fascismo cultural. Nós estamos constantemente a ser agredidos com mensagens culturais. Não tem a ver com a realidade. Pensem, o que é que são as cruzadas? As cruzadas, um horror do cristianismo no Médio Oriente. Então, e o horror anterior do islamismo no Médio Oriente? O Médio Oriente era pagão. Os egípcios que levantaram aquelas pirâmides, também há alguma questão se levantaram de facto, se foram os egípcios que levantaram essas, mas os egípcios originais não eram muçulmanos, ok? Os muçulmanos chegaram lá e invadiram aquela merda. E nós, cristãos, chegámos lá, esperam lá, desculpem lá, tipo, não, porque isto é um local sagrado para nós. E os muçulmanos, também é local sagrado para nós, e para os deuses também é, e diabo. Ninguém sabe bem que local sagrado é aquela merda, na verdade. Todos andamos aqui há centúrias à porrada por causa daquilo, que é uma cidade que não interessa a ninguém, na verdade. Mas andamos ali à porrada por causa daquilo, não é? Andamos ali à porrada por causa daquilo. Mas quem é que tem legitimidade daquilo? Por amor de Deus. Ninguém tem. Jerusalém é um daqueles sítios que ninguém é nativo. Toda a gente é alienígena daquele sítio. Ninguém é nativo daquele sítio. E andamos à porrada há não sei quantos séculos por causa daquilo. É a terra sagrada de toda a gente. Ok? Agora, vamos lá com calma. Vamos com calma. E vamos pensar, os cristãos são os assassinos de merda? Não. Os cristãos são assassinos de merda como toda a gente é assassina de merda. Os cristãos são colonos de merda como toda a gente é colono de merda. O que os chineses estão a fazer em Moçambique é um novo colonialismo. Ninguém fala nisso. Porquê? O Moçambique está mais rico que os chineses? As pessoas vivem melhor? Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Por amor de Deus. Tenho um cão que me dá cabo da cabeça. A propósito da conversa dos chineses, esta questão de Taiwan, e aqui isto vai dar merda, mas assim, à loucura. E eu quero dizer desde já, que tenho tanta simpatia pelo regime chinês como tenho pelo regime Biden, ok? Ou seja, nenhuma. Mas acho que os chineses, qualquer poder na China, ou seja comunista, seja nacionalista, whatever, não interessa realmente. A malta de Taiwan, eles falam mandarim e são da etnia Han. Portanto, eles são chineses. Ok? E entramos aqui numa guerra mundial por causa de uma ilha que produz montes de microchips interessantes e é monopolista desta coisa, mais ou menos em termos tecnológicos, produz grandes microchips e tal. Entramos numa guerra mundial com a China por causa disso. É tipo, nem pouco mais ou menos. Puta que pariu.
Portanto, nada disso. Eu digo muitos palavrões, eu meti no YouTube que isto não era para crianças. E tenho que dizer que isto não é um programa para crianças. Ok? Tenho que dizer isto. Como se fosse óbvio. Ok. Depois, portanto, a posição do contra e a minha pessoal. Epá, a China decide tomar conta de Taiwan. Nós não entregámos Hong Kong. Nós não entregámos Macau. Macau. Não entregámos, não. Não entregámos assim, pacificamente, na boa. Toma lá esta merda. Então, qual é a diferença? Como se. Para umas coisas a democracia vale, para outras já não. Não quero uma guerra mundial por causa de Taiwan. E estou-me completamente a cagar nos microchips. Sinceramente. Sinceramente. Qualquer pessoa que hoje compra um computador, o que é que os computadores. Quando se compra um computador novo, o que é que o computador novo tem de assim, radicalmente diferente do outro computador velho? Expliquem-me. O que é que foi? Por amor de Deus. Este episódio, como é um episódio piloto, é generalista e eu estou a falar tipo daquilo que me apetece. E uma das cenas que me apetece falar, quer dizer, não é que me apetece, eu no outro dia escrevi uma notícia para o Contra muito complicada de escrever. Eu estou aqui a digitar estas. E às vezes dói. Isto dói. Isto não é fácil. Não estou a fazer vítima, só estou a dizer. Pá, isto às vezes é complicado. E eu estava a escrever uma notícia em que há um gajo, acho secretário da Administração Interna. É uma cena assim. Os ingleses têm termos diferentes, nomenclaturas diferentes para as mesmas cenas que nós temos, mas é uma espécie de secretário dos assuntos internos, é uma cena assim, no Reino Unido. Em que o homem veio gabar-se à imprensa de que tinha preso 14 menores por delito de opinião. Ok? Pá, tipo, acompanhem-me neste sofrimento, por favor. Que é. Isto é impensável. Imaginem que um ministro. Imaginem que Joseph Goebbels vinha dizer aos alemães em 1937 que estou muito contente comigo e com o meu ministério por estarmos a prender menores por delito de opinião. Isto não aconteceu. Vocês entendem? Isto não aconteceu. Eu não estou. Por amor de Deus, eu não estou a salvaguardar. Eu não estou a fazer a defesa de nazis. Ou podia dizer exatamente a mesma coisa de Stalin ou de qualquer outro ditador, que é os grandes ditadores da história da humanidade não tinham a lata, não tinham a desvergonha de epá, pera, fogo, estou a fazer um grande trabalho, estou a aprender menores por delito de opinião. Mas isto acontece, isto é real no Ocidente. Enquanto as pessoas não perceberem que o inimigo vive dentro da nossa civilização, nós não vamos conseguir triunfar sobre valores sobre os quais temos que fazer um regresso, que é nós temos que regressar a valores constitucionais deste género. Todos os homens são iguais perante Deus. E esta é uma outra conversa. Ok. Todos os homens são iguais perante Deus. É uma célebre frase da Constituição, da Declaração da Independência Americana. E qual é. O que é que isto quer dizer? Que todos os homens são iguais perante Deus. Não é a mesma coisa que dizer todos os homens são iguais perante si. Ou seja, isto não é a mesma coisa que dizer eu, Paulo, sou igual a alguém que está aqui que é o José. Não é isso que a Constituição Americana, que a Declaração da Independência Americana diz. Diz que perante a transcendência, perante o divino, perante o infindo, perante aquilo que não conseguimos mensurar ou compreender, mas que sabemos que existe, porque todos nós sabemos que existe, somos todos iguais. Portanto, perante o mistério somos todos iguais. E é verdade. Perante aquilo que não sabemos, somos todos iguais. Mas isso não é a mesma coisa que dizer que somos todos iguais entre nós próprios. Porque reparem assim. Imaginem, número 1, número 4, perante o infinito. O que é que representam? Valores iguais. Em termos matemáticos. O 1 e o 4, ou o 55 e o 46, não interessa. Perante o infinito, são comparativamente incomensuráveis. Portanto, são valores iguais. Perante o infinito são valores iguais.
porque nós não conseguimos determinar qual é a diferença entre 46 e 55 e o infinito. Não é? Entre 46 e o infinito e 55 e o infinito, nós não conseguimos determinar qual é a diferença. Aqui o infinito, no caso, é Deus. Isso não quer dizer que sejamos todos iguais perante nós próprios, porque não somos. As pessoas têm trajetos diferentes, aptidões diferentes. O acrónimo anglo-saxónico DEI, que é Diversity, Equality and Inclusion, é falso em si próprio. Porque a diversidade anula a equidade. Só há diversidade quando não há equidade. E só há equidade perante o infindo, perante o divino. Estão-me a fazer entender? A cena de falar em livros, nesta cena de vídeo e tal, de opinion maker e tal, tornou-se um bocado ridículo com os tempos. Ok, vamos falar só de livros um bocadinho. Até, não é? Quer dizer, é capaz de fazer sentido. O primeiro livro tem de falar. Isto está ao contrário, lá está. Estou a captar a imagem de uma merda de um programa qualquer da Apple que está tudo ao contrário. Portanto, Bíblia. O Eduardo Lourenço fez pela primeira vez em Portugal uma coisa na história da edição livresca em Portugal, que é traduzir diretamente do grego antigo, o grego em que foi escrito o Novo Testamento, originalmente. Portanto, os apóstolos, eu acho que foram os apóstolos. É claro que a academia diz não foram nada os apóstolos, foram outros gajos. Pronto, eu sinceramente acredito que foram os apóstolos que escreveram este livro. E o Eduardo Lourenço faz uma tradução direta do grego para português pela primeira vez na história. E eu recomendo, isto é uma edição da Quetzal, okay? E eu recomendo a toda a gente, ateus, crentes, agnósticos, budistas, não interessa, leiam esta merda, leiam isto, leiam. Porque isto não tem a ver, vamos lá ver, o cânon de Jerónimo, de São Jerónimo, que é o cânon bíblico latino, porque depois temos a versão de St. James, que é o cânon anglo-saxónico, são coisas diferentes, mas mesmo essas duas traduções canónicas, digamos assim, são diferentes disto. Isto não é uma tradução canónica, isto é uma tradução de um gajo que, sendo ateu e sendo um ativista LGBT e essas merdas todas, é um gajo que fez isto pela primeira vez na história da língua portuguesa. Foi traduzido do grego, salvo erro, Moré, é um grego popular, é um grego clássico popular, em que foram escritos originalmente. Isto, apesar da atenção de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo foram proferidas em aramaico e depois foram registadas neste grego antigo, popular, e vale a pena, porque a voz de Cristo é mais nítida, okay? É mais incómoda, é mais difícil ainda, é mais exigente, mostra muitas vezes um Messias com mau feitio, temperamental, difícil, mas essencial. Eu acho que este livro é o meu. Aquilo que eu estou sempre a ler. É isto. Estou sempre a ler isto. E estou sempre a ler isto. Outra vez isto está ao contrário, porra. 12 Césares, Suetónio. É uma biografia dos 12 primeiros imperadores romanos, encomendada pelo 13º, que é Adriano. Okay? E é claro que, por ser encomendada por Adriano, pelo imperador romano Adriano, tem uma agenda política, okay? E deve ser lido. Eu agora não tenho, também não é espaço para estar a dissertar muito sobre isto, mas tem que ser lido com a cautela que lemos qualquer livro do século XXI, ok? É uma versão dos acontecimentos, mas é um documento essencial para percebermos o que é o Império Romano. 12 Césares de Suetónio, livro escrito no século III, coisa assim, ok? Pois, o que eu tenho mais aqui? Isto é muito bom. Isto é muito bom. E é um assunto muito complicado, porque Platão é um assunto muito complicado.
Isto é uma tradução da Maria Teresa Chiapa de Azevedo, direta do grego clássico, e este é o grego clássico, para português, do relato de Platão da morte de Sócrates. Ok? E a morte de Sócrates é muito parecida com a morte de Cristo, que é um sacrifício em nome de valores transcendentes à vida humana, à vida individual, à vida pessoal. Okay? Como é que uma pessoa decide que não, eu quero morrer em nome de valores que acredito profundamente. Okay? E de forma limpinha, sem grandes. Ai, mas havia outros interesses. Não. De forma limpinha. Eu quero morrer em nome daquilo que acredito. Sendo que os valores de Sócrates, escritos por Platão, nós temos sempre de perceber que Sócrates é um personagem de Platão. E há uma coisa. É a opinião do contra, de qualquer forma, posso já dizer isto. É a opinião do contra que Sócrates é um pseudónimo de Platão. Okay? Depois devemos de lá chegar com mais tempo sobre isto. Mas seja como for. Este é o relato, segundo Platão, da morte de Sócrates. E. Desculpem, eu disse pseudónimo, queria dizer heterónimo. É um heterónimo. Sócrates é um heterónimo, como Álvaro de Campos é um heterónimo de Fernando Pessoa. Okay? E isto é um documento fundamental sobre os fundamentos da moral ocidental. Okay? E são muito simples. Que é, em função da verdade, devemos morrer. Não em função de outra coisa. Nada. Em função da verdade. E sendo que a verdade é transcendente ao humano. Okay? E em função disso podemos morrer. Podemos morrer com honra. Podemos morrer até com certo sentido de paz e felicidade. Eu recomendo. Isto é uma edição da Relógio d'Água. Okay? Pois, o que é que não recomendo? Também tenho de dizer isto. Curso e Malaparte, Caput, um livro famoso, um clássico da literatura do século XX, que, quer dizer, recomendo neste sentido, que é, lês isto e percebes o globalismo atual, que é, isto é, o Curzio viajava pelos horrores da Segunda Guerra Mundial com um passaporte italo-americano, uma coisa assim, e abominava os horrores, mas no conforto do hotel de 5 estrelas. O género de coisas também aconteceu com o Hemingway e o diabo. Por um lado denunciava os horrores, mas por outro lado tinha um certo horror das vítimas. É muito curioso. O elitismo é sempre muito curioso. Recomendo isto no sentido de vejam como é que já a meio do século XX o elitismo funcionava em relação às massas. Curzio Malaparte, Caput. Ok. Aí, está-me a telefonar a minha mulher, tenho que parar aqui. Ok. Super importante, super importante. Querem ler um romance? Os romances valem o que valem, mas experimentem Os Irmãos Karamazov, do Sr. Dostoiévski, onde se prova que o homem sem Deus é, por natureza, imoral. Leiam este livro. Seja que edição for, não interessa. Leiam este livro. Irmãos Karamazov, Fedor Dostoiévski. Talvez o melhor argumento de ficção em favor da existência de Deus. No sentido em que uma sociedade sem Deus é uma sociedade disfuncional, no sentido em que os indivíduos sem Deus, sem uma orientação moral transcendente, divina, são por natureza disfuncionais. Pois. Tinha aqui um Marco Polo, uma biografia de Marco Polo, não apetece falar sobre isto. O Espião Perfeito, isto é giro. Este nem sequer, eu não estou a recomendar este livro especificamente. Qualquer documento sobre o Richard Sorge. Richard Sorge é um personagem muito interessante. É um tipo que aparentemente funcionava para os nazis, mas era um espião. Portanto, ele embarcou, tinha uma carreira como diplomata para os nazis, mas embarcou
não acreditava no regime e embarcou numa aventura como espião para os russos. Disse muitas verdades, forneceu muitas como embaixador, como adido na Embaixada do Japão, na Embaixada da Alemanha do Japão, forneceu muito, mas mesmo informação preciosa a Stalin, que Stalin de uma maneira geral recusou, porque Stalin era um desconfiado sociopata maluco. Por exemplo, o Swords avisou os russos de que os nazis iam invadir, estavam a preparar uma operação militar para invadir a Rússia, e o Stalin disse: não, nem pouco, mais ou menos, por amor de Deus, e tal. Até que os nazis entraram por ali adentro. Qualquer livro, qualquer biografia sobre o Swords, eu recomendo. Eu recomendo, porque tem a ver com a condição humana. Tipo, é mesmo muito giro. O Richard Swords é um tipo muito giro, e um playboy à série, um espião, tipo, mais que 007. E um homem que fez... o 007 ao pé do Richard Swords é tipo... um menino. E um tipo que fez história. E a ideia é esta. Como é que uma pessoa, um indivíduo, pelas suas ações, pode fazer uma diferença histórica. E às vezes nós pensamos: mas que diferença posso eu fazer? Não é? Este homem... isto para além de depois outras coisas, um verdadeiro playboy, um gajo muito giro, e muito horroroso também, como todos nós. Não é? E sobre livros... falaremos mais tarde sobre outros livros. Tenho aqui atrás de mim não sei quantos que podemos falar. Há aqui um que é este. O resto é ruído. Vamos falar sobre este livro que é muito giro. Como disse no princípio, este é um episódio muito sui generis da coisa de Contra Conversas. Eu hei de fazer melhor que isto. Ou espero fazer melhor que isto. Também dependendo do que é que vocês acham disto e se vale a pena ou não. Gostava que considerassem que há um amadorismo aqui, ok? Eu estou sozinho nisto, tirando alguns artigos do Nuno Matos Pereira que muito têm contribuído, porque o Nuno, lá está, tem audiências que o Contra está basicamente... que o Contra recolhe com gratidão, e o Nuno tem coisas para dizer giras e as pessoas alinham, e eu tenho muita gratidão pelo trabalho dele. Mas tirando o Nuno, sou só eu tenho outra profissão, como é óbvio, porque o Contra não é completamente, uma coisa que estava a perceber, é completamente independente, não é financiado, ok? E por isso também é em todos os sentidos amador, e peço desculpa, por exemplo, há montes de gralhas no Contra e o diabo, eu peço-vos desculpa. Peço que entendam que eu estou a trabalhar 14 horas por dia nisto, e que me perdoem os erros e certas merdas. Há uma coisa que é: o Contra não publica falsas notícias. Se repararem, há sempre links para tudo e mais alguma coisa. Ninguém está a inventar nada, ninguém está a falar, a inventar factos, ninguém está a falar sobre não factos, por muito chocantes que sejam. E eu reconheço que muitas vezes procuro que algumas notícias que publico sejam chocantes, porque é para ver se as pessoas acordam para aquilo que está a acontecer. Mas peço de qualquer forma alguma tolerância, porque isto requer muito esforço e muitas vezes o tempo, as 24 horas do dia, não chegam. E isto não é armar em vítima nem nada. Eu estou a adorar fazer esta merda, ok? Eu estou a adorar isto e estou a adorar a contracultura e está a correr muito bem e o diabo. Só que, pronto, às vezes há certas coisas que falham, e eu peço desculpa. A única coisa que estou a fazer não é ai, coitado de mim, é ai, desculpem lá qualquer merda que não correr assim, tipo, tão profissionalmente como isso. E espero que me sigam. A conta do Twitter, que é a conta mais forte das redes sociais do Contra, tem uma cena que eu ainda não consegui descobrir. E se vocês me ajudarem nisto, deixem nos comentários. Se me quiserem ajudar nisto, deixem nos comentários, por favor, o que é que está a acontecer. Que é, o Contra tem qualquer coisa, 6.800 subscritores, mas depois, tipo, o reach de cada post é de 100, 150, 200, 300.
Enquanto depois as contas que eu vejo pessoais de malta, de malta populista com ideias que são subscritas até pela contracultura, naturalmente, põem um post sobre qualquer coisa, têm milhares de visualizações. E o contra tem, tipo, no máximo, nos máximos 400 visualizações, 500 visualizações. Eu não percebo porque é que isto acontece. Se vocês me puderem ajudar nisto, para eu não entrar na teoria da conspiração, que estou a ser completamente castigado, embora eu tenha dados, isto fica para outros episódios, eu vou guardar um episódio só para isso, que é o que é que eu já fui censurado na minha vida. Que é giro, porque quanto mais censurado és, mais razão tens. Meus queridos, muito obrigado.